Graça, paz. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um vídeo. Hoje é dia de review e review muito especial. Vamos apresentar o comentário histórico-cultural do Novo Testamento de Lawrence Richard, editado pela CPAD. É um material que muita gente tem me perguntado se ele é bom, tá? Evidentemente que nós temos um comentário histórico-cultural disponível aí no mercado, publicado pela editora Vida Nova, que é muito mais completo que esse e tem uma proposta de apresentar de fato a visão histórica e cultural tanto do Antigo como do Novo Testamento. Nós vamos apresentar esse material em breve aqui no canal, teremos o review também, tá? É um material publicado pela editora Vida Nova. Esse material aqui, ele tem um foco diferente do histórico cultural da editora Vida Nova, tá bom? Aquele antigo comentário da editora Atos, né? De 2 volumes. Um volume para o Novo e um volume para o Antigo Testamento. Esse comentário aqui, ele não vai trabalhar só a questão da história e da cultura de uma forma assim mais aprofundada. Ele vai trabalhar trazendo uma exposição, uma visão panorâmica das escrituras. Ele vai fazer um estudo muito aprofundado dos vocábulos, que são termos-chave encontrados nas passagens bíblicas, e ele vai trazer assim uma visão profunda do texto bíblico, trazendo assim princípios e verdades indispensáveis para desvendar os enigmas das passagens. Então, ele não vai trabalhar unicamente questão de história e cultura. Inclusive, a visão dele, o propósito dele em trazer a história e cultura, ela não é tão abrangente, mas principalmente uma análise através de uma exegese, tanto dos originais como de passagens paralelas, te faz entender o verdadeiro sentido da passagem dentro do contexto histórico e cultural. Então, esse é o objetivo desse material, tá bom? Olha só, material de capa dura, tá? Eu vou subir um pouquinho aqui o meu suporte, só para ficar melhor para vocês. Então vamos lá conhecer os recursos deste comentário histórico-cultural. Particularmente quando eu comprei, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu achei que ele deveria trabalhar melhor a questão histórica e cultural, né? Mas eu entendi o real objetivo desse material e é isso que eu vou estar mostrando para vocês agora. Então é um material publicado pela CPAD, capa dura. Então aqui a gente tem uma folha de rosto, CPAD 2018, ficha catalográfica. A gente tem um sumário, tá? Então o sumário vai apresentar as divisões, né? Então tudo aquilo que esse material vai trabalhar, colocando aqui os livros, né? Dividido aqui por capítulos. Geralmente ele comenta por partes do capítulo, ele faz uma exposição, né? De temas, por exemplo, Mateus 1 ao 2, o nascimento de Jesus, página 9. Mateus 3 ao 4, a preparação de Jesus, página 15. E assim ele vai seguindo, tá? Por todo o Novo Testamento, ele vai comentar só o Novo Testamento dessa forma. Então aqui, por exemplo, 1 Coríntios 1 ao 4, uma família unida, a igreja. 1 Coríntios 5 ao 6, a disciplina da família da igreja. Então ele divide por temas a sua exposição. São mais de 540 páginas. Nós vamos ver que ele chega aí a praticamente 600, quase 600 páginas, tá bom? Vai chegar aí umas 560 mais ou menos. E ele já vai entrar no comentário, não tem rodeios, ele já entra no comentário no caso aqui no livro de Mateus. Então ele vai fazer um comentário aqui, capítulo 1 e 2, o nascimento de Jesus. Ele traz uma exposição, primeiramente. O que essa exposição vai abordar? Essa exposição ela vai trazer aquilo que o texto nos diz, tá? Então ele vai mostrar que vai fazer um resumo mostrando os principais pontos do texto. Então a exposição vai trabalhar dessa forma. Todos os capítulos, né, como nós vimos no índice, vai trabalhar desta forma. Em seguida, ele vai trazer o estudo da palavra. Então aqui geralmente ele divide ou por versículo por versículo, ou por vários versos juntos, tá? Trazendo um foco, evidentemente, que na questão histórica e cultural, mas aí ele vai fazer uma exegese dentro disso.
Então ele não vai focar unicamente na questão de história e cultura. Por exemplo, capítulo 1 aqui, versículo 19. José, seu marido, deixa eu dar um zoom aqui. José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, né? É o capítulo 1 de Mateus 19. Esse texto nos proporciona uma compreensão maravilhosa sobre o que significa ser justo. Aí vem da palavra grega dikaios. De acordo com os costumes judaicos, Maria estava ligada a José como uma esposa, embora eles não tivessem tido relações sexuais. O noivado representava uma ligação legal. A descoberta que Maria estava grávida dava a José uma base para romper o contrato de casamento e recuperar o preço que ele já havia pago pela noiva. Muitos homens, ao descobrir a noiva grávida, teriam exigido a exposição pública não apenas para silenciar qualquer mexerico sobre ele, mas também para recuperar o seu dinheiro. Então ele traz aqui a parte histórica, né, a parte cultural. Mas aí, para fazer isso, ele aborda usando alguma palavra, alguma expressão no original, né? E lhe porás o nome de Jesus. É significativo que o anjo tenha dito isso a José. Era o privilégio do pai dar o nome a um bebê. E ao dar o nome ao bebê, o pai reconhecia formalmente o filho como sendo seu. Assim, o anjo do Senhor estava instruindo José não somente a cumprir o contrato de casamento com Maria, mas também a criar Jesus como sendo seu próprio filho. Então, é interessante essa abordagem que ele faz, olha só. A palavra Belém significa casa de pão. Nos tempos da Bíblia, pão significava comida, essencial para manter a vida biológica. Como o pão do céu, nascido nessa casa de pão, Jesus sustenta a vida espiritual eterna. Então vocês entendem que ele não foca apenas na parte histórica e cultural, mas ele traz também algumas informações, né, para a gente aplicar o texto nas nossas vidas. Não é informações tão aprofundadas, não é um material tão exaustivo, tá? Mas ele vai te dar aquilo que você precisa para conhecer a parte da história e cultura, mas evidentemente não focalizando apenas nisso, né? Pensamento judeu a respeito de Jesus. Geralmente ele traz alguns estudos extras junto aí ao estudo da palavra. E o terceiro ponto, né, que a gente viu, a gente teve a exposição do texto, a estudo da palavra, e o terceiro ponto que ele sempre aborda é o texto em profundidade. E aqui ele vai trabalhar não só a questão cultural, mas ele vai trazer também uma parte teológica bem interessante, se aprofundando no texto. Então, lembrando que aqui ele está trabalhando Mateus 1 e 2. Então, ele fez esse processo aqui, e aí ele já vai entrar Mateus 3 e 4, a preparação de Jesus. E ele vai seguir exposição, estudo da palavra, aí traz aqui algum material extra, tá? Texto em profundidade. Olha só, já de uma forma bem exaustiva, né? Então, olha só, vai trabalhar muitos pontos, inclusive fazendo alguns paralelos em outros textos da Bíblia, que ele traz aqui, a análise da tentação de Jesus. A tentação, relacionamento em foco, havia necessidade humana básica, lições aprendidas. Então, ele vai trazer um estudo bem interessante sobre isso. Já encerra o 3 e o 4 e parte para Mateus 5. Não é um material muito aprofundado, é para te dar uma base bem assim prática da visão que a gente tem no texto relacionado não só à história e cultura, mas uma visão exegética também. Então ele vai funcionar agora trabalhando as bem-aventuranças. Então Mateus 5, né? Então ele vai expor aqui o estudo da palavra, depois da introdução, o texto em profundidade, trabalhando a questão das bem-aventuranças. Vou dar um zoom aqui só para mostrar para vocês. Olha, as bem-aventuranças, veja também a passagem correspondente em Lucas 6, 20 ao 26. Contexto. As bem-aventuranças servem como uma introdução ao Sermão do Monte, como um pregador moderno. Jesus começa de uma maneira que realmente chama atenção. Ele não começa com um exemplo caseiro ou com uma piada. Não. Jesus começa com uma série de informações simplesmente assombrosas. Então ele traz uma exposição legal. Ele não só foca na questão da história e da cultura, mas ele se baseia na história e na cultura para fazer a exposição em seus comentários. Então olha que ele traz aqui um paralelo também aos 10 mandamentos. 6 e 7 é a continuação do Sermão do Monte. Então ele vem aqui primeiro com a exposição do texto, como eu disse para vocês, é um resumo. O estudo da palavra, onde ele traz assim, uma ênfase tanto na parte exegética como também na parte histórica e cultural. Olha só. Como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. É o capítulo 6, versículo 2 de Mateus. A palavra
Hipócrites é a palavra grega para alguém que interpreta num palco ou um ator, tá vendo? Então ele faz uma exegese, um estudo do vocábulo, como a gente abordou no começo, tá bom? Então ele vai seguir, depois ele traz o texto em profundidade, que são assim excelentes abordagens para te ajudar a entender o texto bíblico, e aí ele já vai para Mateus 8. Não é um material tão exaustivo. A letra é pequena, como vocês notaram, uma letra muito pequena, tá? Mas como a letra é pequena, não é tão assim conciso, né? Mas não é um material assim tão exaustivo como o comentário histórico-cultural da editora Vida Nova, que, na minha opinião, um pouco mais exaustivo, mas visa te explicar essa parte histórica e cultural de uma forma que foca só na história e na cultura. Esse aqui não, esse aqui ele parte para expor o texto também, baseando na história e na cultura. Então é um material diferente, tá? Um material que tem uma visão diferente. Então aqui a gente está no final de Mateus, 98 páginas, 96 aliás. Ele não tem nenhuma introdução, nenhuma coisa assim de separação, como vocês viram no começo. Depois do sumário ele já veio para o comentário. E já partiu para Marcos. Então ele vai comentar na primeira parte, Marcos 1 ao 5. Então olha só, trabalhando da mesma forma, introdução, estudo da palavra, texto em profundidade, e já vai para Marcos 6. Então vocês viram que aqui ele não fez tantos rodeios, mas ele aborda temas importantes dentro da interpretação do texto. E o interessante também é que a letra, como ela é pequena, então ele tem muito conteúdo sim, tá? Não se engane aí que é um material tão conciso, mas evidentemente que as abordagens não são tão exaustivas. Ele sempre traz aqui os capítulos que ele vai abordar no comentário e embaixo o título que nós encontramos lá no sumário, como eu mostrei para vocês, é a página referida. Então os conflitos de Jesus é do 6 até o 8:30. Ele vem com uma introdução, estudo da palavra, como nós vimos, né? Não é este o carpinteiro, olha só. Vamos ler aqui mais uma coisinha aqui. Em Israel, ser carpinteiro representava uma ocupação insignificante. Embora trabalhar com metais fosse considerado uma arte, a carpintaria não era um trabalho de tempo integral. O carpinteiro utilizava ferramentas toscas fixadas em pedaços de portas quebradas ou aradas. Então, aqui o estudo da palavra vai te trazer essa parte histórica e cultural. Quando ele parte para a questão do texto em profundidade, aí ele vai comentar do capítulo 6 ao capítulo 8, né, de uma forma que, como a gente vê, não é tão assim exaustiva. Ele vai trazer o seu comentário baseado na história e cultura. Evidentemente que não focando só na história e cultura, ele vai abranger um pouco, né? Então, olha só, Jesus caminha sobre as águas, contexto. Os relatos dos evangelhos estão de acordo quanto à ocasião. Os ventos sopravam, dificultando o progresso dos discípulos e a aparição de Jesus caminhando sobre as águas. Somente Mateus nos fala a respeito do salto corajoso de Pedro. Existem várias razões para a omissão de Marcos. De um lado, esse fato não era necessário ao padrão que ele desenvolve. Então veja a exposição acima. Você vê lá o padrão do livro de Marcos, lá na exposição, lá do capítulo 1, né? Ele fala um pouquinho a respeito disso. Então aqui Jesus alimenta 5.000 pessoas, inclusive trazendo aqui um relato bíblico, tá bom? E aí ele já vai trazer Marcos 8:31 até o capítulo 10:52. Então a gente tem Lucas, né? O renascimento da esperança, a exposição. Geralmente a exposição do capítulo 1 traz um resumo também falando um pouco do autor do livro, né? Então, Lucas inicia seu evangelho com uma declaração especial. Ele mesmo havia informado minuciosamente de tudo sobre a vida de Jesus desde o princípio. Dessa forma, o evangelho de Lucas é um relato cuidadoso e historicamente exato do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Contudo, ao lermos Lucas, percebemos que sua obra não é uma repetição monótona das datas e ações. A escrita de Lucas é vívida, nos atraindo para dentro dos eventos que ele descreve. Então, olha só, interessante. O Evangelho de João também, comentado da mesma forma, né? Inclusive, ele traz aqui alguns relatos históricos com relação à autoria de João, né? Tertuliano, tem aqui o Teófilo, Atanásio, né? Então, interessante isso aqui, achei interessante. O comentário de João um pouco maior, tá? Que os outros evangelhos, pelo fato dele não ser sinótico, né? Então, ele vai abordar da mesma forma que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas abordam. Então, aqui a gente tem Atos dos Apóstolos. Então, tem aqui em comum o objetivo definido, a glória de Deus.
Então, Antigo Testamento. Então tem uma harmonia aqui, né? Um quadro bem interessante, bem explicativo, trazendo aqui um paralelo ao Novo Testamento com relação ao propósito soterológico. Então é um material que eu acho assim, bem interessante a gente ter na nossa biblioteca para consultas rápidas. É um material específico, tá? Então é um comentário específico, publicado pela CPAD. A CPAD sempre faz promoção dele, né? Eu paguei, se eu não me engano, R$ 47,00 nesse material, uma promoção. É um material legal, tá? Um material bom, que vai agregar assim, conhecimento, que é uma teologia muito correta, bem conservadora, e vai seguir também aí uma linha que a Assembleia de Deus sempre costuma seguir nos seus materiais, né? Uma linha pentecostal e também arminiana, tá bom? Mas, no geral, um material muito bom. Olha só, tem mapas aqui também nele, foca não só na parte histórica e cultural, mas também numa exegese e numa exposição do texto. Então aqui a gente encerra o livro de Atos e entramos já em Romanos. Ele também costuma abordar um pouquinho da história de personagens, como por exemplo o rei Agripa, tá? Relatado em Atos. Romanos, a busca da justiça. Então aqui ele traz também aqui um esboço, achei interessante, né? Um diferencial no livro de Romanos. E aí ele vai abordando o texto, né? Aqui ele vai comentar Romanos de 1 ao 3, tá? Então ele faz de uma forma bem geral esse comentário. E entramos Romanos 4 ao 6. Pelo tamanho da letra, né? Geralmente a parte da exposição tem uma letra um pouco maior. E aqui no estudo da palavra ele divide em 2 colunas e já vai abordando, como a gente já mostrou. Em seguida, texto em profundidade. E aí ele segue o seu comentário até Romanos 7 e 8. Então, olha só, 1 Tessalonicenses, né? A gente pulou aqui. Eu fiz algumas marcações interessantes para estar mostrando para vocês. Então, olha só. Tem um comentário aqui. No mundo romano, trabalhar com as próprias mãos era considerado algo inferior. Uma atividade que só era apropriada para os escravos e para aqueles que foram libertos, pertencentes à camada mais baixa da ordem social. Em contraste, o judaísmo exaltava o trabalho com as mãos e o judeu ideal era um homem que era treinado tanto nas escrituras como no comércio. O cristianismo compartilhava essa visão de trabalho para dar exemplo. O próprio apóstolo Paulo, na parte de cima aqui, né, ocupou-se no seu negócio na confecção de tendas, explicando então a questão do trabalho. Tem uma explicação aqui sobre o Espírito Santo, né, uma explicação exegética, antes dele ir aqui para o texto em profundidade, né, como nós vimos, né. Então é umas explicações interessantes. A gente tem aqui uma outra explicação sobre a vinda do Senhor, né. Então eu vou dar um zoom aqui, vocês podem estar pausando o vídeo para fazer a leitura. Fiz algumas marcações interessantes, né? Olha só, uma explicação aqui de aplicação. Então é um comentário bom, um comentário que vai agregar, sim, nos seus estudos. Então, olha só, exposição, né? Aqui, 2 Tessalonicenses já. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses foi provavelmente escrita algumas semanas depois da primeira. Vários cristãos raciocinaram que Jesus estava prestes a voltar. Era inútil trabalhar e estava sendo sustentado por seus companheiros crentes. Cada uma das questões corresponde a temas encontrados em 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 3, 4, 5 e 2 Tessalonicenses 2, como nós vamos abordar aqui. Então, fiz algumas marcações, muito interessante, me ajudou muito. Aqui o texto em profundidade sobre a vinda do Senhor, ele faz uma exegese, colocando aqui várias passagens do Antigo Testamento, achei isso interessante. E aí nós já entramos aqui em 1 Timóteo. Evidentemente que ele vai abordar da mesma forma, um quadro interessante aqui mostrando qualificações para a liderança. Então ele vai aqui trazer escrituras, que é o texto, Tito 1,5, né? Depois 1 Timóteo 3, qualificação e explicação. Muito interessante isso. Então aqui a gente chega no último livro da Bíblia, né? Apocalipse. No geral ele vai seguir a mesma coisa, que ele traz aqui uma explicação bem interessante das igrejas, né? A carta lá, as igrejas descritas lá no começo do Apocalipse. A visão futurista de Apocalipse, que é a visão que ele defende, né? Interessante também. Vai abordar o finalzinho aqui de Apocalipse 21 e 22. E aí ele encerra o seu comentário. Não temos mais nada de recursos. Encerramos aí na página 547. Eu disse que era quase 600 páginas, mas perdão, são mais de 500 páginas. É 547.
E a gente encerra esse material. Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, editora CPAD.